Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Fala, turma, bom dia. Hoje é quinta, 5 de outubro de 2023 e esse é o seu Diário Econômico. Quarta no fim foi um dia de respiro dentro de uma semana que ainda é negativa. Os juros para baixo nos Estados Unidos e pelo mundo, o dólar um pouco mais fraco e algumas bolsas no azul. No caso dos emergentes, as bolsas não acompanharam porque as commodities acabaram tendo um dia negativo. Mas eu já falo disso. A melhora começou a ser arquitetada primeiro quando os dados mostraram um aumento menor que o esperado nas contratações de empregados no setor privado americano. Esse dado descola bastante no mês a mês do relatório de emprego que sai na sexta, que aliás é bem mais importante, mas acaba deixando aquela dúvida se não vem uma surpresa negativa no fim da semana também. Bom, negativo para o mercado de trabalho dos Estados Unidos, né? Só que positivo para os mercados que estão querendo ver uma esfriada da economia por lá. A expectativa para a sexta é de uma criação de 170 mil empregos, um número bom, né, saudável, mas que representaria o quarto mês seguido de geração abaixo dos 200 mil, fato que não acontece desde 2018. De qualquer forma, nas minhas contas, qualquer criação de vagas acima de 120 mil por mês consegue ainda manter o desemprego estável por lá, tudo o mais constante. Mas voltando, outro alívio bem importante ontem, até mais importante talvez na minha opinião, veio do petróleo afundando mais de 5% no dia. O relatório de estoques de petróleo bruto dos Estados Unidos primeiro mostrou o nível mais baixo em 25 anos, para essa época do ano, da demanda estimada por gasolina por lá. Certamente esses preços recordes nas bombas, para essa época do ano, estão cobrando seu preço, com o perdão da expressão. E também a gente viu um acúmulo de estoques finalmente dando algum sinal de vida e começando a subir lá. E aí isso tudo conversa com o petróleo para baixo. Os dois eventos acabam mostrando também para a gente essa combinação do que está pegando na piora dos mercados esses tempos. Estados Unidos forte e petróleo alto jogando lenha nessa fogueira. Nos dias que isso reverte, as coisas aliviam. Os outros fios desencapados nessa história toda são as incertezas fiscais americanas, sem novidade ontem aqui, e também o Banco Central japonês, que anda perdido no que fazer no mundo de inflação e juros altos, já que eles estavam mais acostumados a assistir essas coisas de camarote antes. Nesse caso, ontem o BC do Japão fez compras de dívida pública que não estavam programadas. E aí, na contramão do que ele queria fazer no câmbio, de controlar o dólar forte, ele acabou ajudando e preferindo trabalhar em cima desses juros mais altos, que também ajudou o mundo a trabalhar com juros mais baixos ontem. O pré-fixado deles, de 10 anos, só para vocês terem uma ideia, está batendo aí as máximas em uma década. Agora, falando de Brasil, a gente segue à mercê desse ambiente externo. Olhando algumas estimativas sobre a exposição dos grandes fundos multimercados aqui aos nossos ativos, me parece que a exposição na moeda já está bem neutra, o que talvez ajude a não ter movimentos exacerbados de stops de posição quando tem calor externo. Lembrando que a maioria desses fundos vinha vendido em dólar nesses últimos tempos aí. Falando de bolsa, a turma ainda parece comprada, mesmo que eles tenham reduzido mais ou menos a metade nas contas que eu tenho visto. Talvez pelos múltiplos muito descontados do Ibovespa, valuation supostamente barato e também essas commodities que andam resistentes nessa piora toda, o pessoal então tem preferido ter alguma coisa aí de bolsa. O que ainda tem muita posição são os aplicados no pré-fixado, ou seja, torcendo pela queda dos juros. Eles também reduziram desde agosto, mas seguem resistindo. De certa forma, a leitura do pessoal parece que é que a gente está numa janela ruim de mercados, mas que alguns fundamentos ainda ancoram o ciclo de cortes da Selic. Para terminar, a Brasília tem trazido algumas notícias, mas eu não vou chatear vocês com o vai e vem em votações que, na verdade, não andam. Mas uma que passou e segue agora para a sanção do presidente parece interessante de comentar. Saiu o Marco Legal das Garantias, que acaba reformulando justamente as regras sobre as garantias dadas num crédito. Agora, um mesmo imóvel, por exemplo, pode servir de lastro para mais de um empréstimo. Fora isso, o marco também facilita a retomada de bens no caso de inadimplemento, como na retomada extrajudicial de um veículo que é financiado e que não foi pago. A ideia disso tudo é tentar baratear o crédito e reduzir incentivos à inadimplência. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural.
uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.